você disse, vem sentar, você disse suas mãos no nome do Senhor. Comece a falar com Deus, comece a colocar a vida dele diante de Deus, que vai ser vaso de Deus na sua vida nessa noite. Pai, vaso soberano, eterno Deus. Bendito és tu, Pai, sobre os pequenos, sobre os homens, Pai, tu és grande, Senhor, tu és Deus, Pai. Senhor, agora eu coloco teu filho nas mãos, Pai, te peço, usa, Pai, vaso de Deus. Precioso do Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Que Ele venha falar, Deus, que venha agir no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, coloca a vida dele em tuas mãos. Essa tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus pela sua vida, que você está aqui nessa noite. Você já deu boa noite para quem está ao seu lado? Então vira para ele aí. Fala boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como o irmão falou, eu não sou mais visitante. A gente já conhece o pastor Alexandre já tem muitos anos, muito tempo. E a gente tem uma amizade ali. E sexta-feira recebi a ligação dele, né, falando que ele estava com um problema. E ele teria que se ausentar nessa noite. E ele me convidou para estar aqui partilhando com vocês da palavra de Deus. Amém? Antes da gente começar, a gente vai estar orando pelo pastor Alexandre, pelo irmão dele que está internado. A gente vai unir a nossa fé para que Deus possa mover a mão dele lá poderosa. Amém? Antes, eu quero aqui apresentar a minha esposa. Ela fica de pé, amém? Ela você pode falar, seja bem-vinda no nome de Jesus, amém? Então, minha esposa Jaqueline, meu filho Davi Nazar, filho de Davi, e eu vou convidar minha esposa para fazer essa oração pelo pastor Alexandre. Você pode se colocar de pé? Vamos subir para Deus liberar do lado. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque a tua presença já está neste lugar. Isso não mexe com as nossas emoções somente, isso é a verdade. Porque a tua palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. O que nós pedimos então neste momento é a manifestação da tua presença neste lugar. E essa mesma manifestação se estenda agora, aonde está o teu filho, pastor Alexandre, Senhor, levando ali todo o recurso necessário para a paz e alívio do coração, em nome de Jesus também, para que haja restauração da saúde do seu irmão. Ali naquele lugar nós te pedimos, estende o teu braço forte, Senhor. Aquilo que o braço e a mão do médico não conseguem fazer, é exatamente onde a tua mão e o teu braço conseguem alcançar. E é lá que nós te pedimos, faz, Senhor, faz o teu milagre, manifesta o teu poder, revela-te ali aos homens, aos médicos, à família, como o Senhor, como o Deus poderoso, o Jeová Rafá, esteja ali liberando o sobrenatural dos céus. Nós te pedimos, Senhor, o teu governo, o governo dos céus aqui na terra, Senhor, esteja estabelecido sobre a vida do irmão do teu servo Alexandre, Senhor. Envia ali o espírito de cura, levanta aquele rapaz, nós cremos, por isso nós oramos, cremos no poder do teu nome, por isso liberamos esse poder sobre a vida daquele rapaz e declaramos sobre ele cura ainda neste tempo. Os nossos ouvidos ouvirão respostas de milagre, respostas de oração dos que creem, dos que se unem no teu nome e te pedem, Senhor, o teu favor, a tua intervenção divina. Libera ali o teu sobrenatural com cura, saúde, resposta, milagre, glorificação e exaltação única e exclusivamente ao teu nome. Os nossos olhos verão, os nossos ouvidos ouvirão de tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, nós pedimos, fortalece o teu servo Alexandre e toda a sua família nesse momento. Senhor, aumenta a fé, renova as
as forças, o ânimo, o vigor, a alegria. Haja uma nuvem de glória estabelecida permanentemente sobre esta família, trazendo tudo absolutamente que for necessário para que o teu milagre seja visto e manifestado aonde estiverem. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Bem, eu costumo estar ministrando. Pode apagar essa luz aqui? Pode. Escuta você, para essa. Essa do lado. Isso. Só assim? É isso ou nada, né? Fica ruim para gravar agora. Tá bom? Amém. Então eu costumo estar ministrando a palavra na nossa igreja com slides. A gente pegou esse costume na nossa igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Robson. Viemos de lá da primeira igreja batista renovada da Cabacinha, onde meu pai, há 30 anos, deu oportunidade no ministério lá, e a gente está até hoje. Crescemos na graça, no conhecimento do nosso Senhor, no qual meus pais nos ensinaram. Hoje nós vamos falar sobre muros levantados. Neemias teve uma época, um momento da sua vida que precisou mudar, abrir mão da sua vida, abrir mão de todo o conforto que ele tinha no palácio servindo ao rei Artaxerxes, para poder servir, dar continuidade à obra e servir ao Senhor. Como ele serviu ao Senhor? Ele serviu levantando muros. E conta a palavra de Deus que Neemias ouviu falar sobre Jerusalém. Os judeus saíram de Jerusalém porque o exército destruiu a cidade. O povo foi disperso. Muitos morreram, outros foram escravizados, muitos outros fugiram. Depois de muito tempo, o povo judeu voltou para Jerusalém, porque sabia que Jerusalém tem uma promessa. E esses que voltaram para Jerusalém viram a cidade totalmente destruída, muros derrubados, portas queimadas, e também o templo foi colocado abaixo. E a primeira coisa que o povo de Deus, o povo judeu, fez quando retornou para Jerusalém foi restaurar o templo onde se adorava ao Senhor. Glória a Deus. A preocupação do povo de Israel foi restaurar o templo e o altar. Como isso é importante para a nossa vida? Restaurar o templo e restaurar o altar, que é o lugar onde Deus é adorado. E muitas vezes a gente precisa restaurar esse altar que Deus está cobrando para a gente, que é um altar, é o momento que a gente o adora, é o momento que a gente declara a Ele que Ele é santo. E muitas vezes a nossa vida está corrompida pelas coisas do mundo que nos para de adorar e também nos para de ver a importância de se adorar ao Senhor. Quantos vocês já ouviram falar por aí que a pregação é mais importante que a adoração? Não é o nosso tema, não é a nossa discussão, mas na minha opinião a adoração é mais importante que a pregação. Aleluia! Porque a adoração é para o Senhor e a pregação é para o homem. A pregação sim é muito importante porque é para edificar, é para trazer aos outros, para mostrar a salvação aos outros. Sim, a gente concorda, porque senão não haveria pregação. Mas a adoração é para o Senhor. E Ele quer ser adorado por mim e por você. Aleluia! Santo é teu nome. O diabo não quer que você adore o Senhor. O diabo quer adoração para ele. Você tem visto por aí as bandas seculares cada vez mais exaltando
ao príncipe deste mundo, exaltando a si mesmo, porque não entendem que toda glória e honra é para Ele. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, Pai da glória! E o povo judeu sabia disso, que precisava levantar o altar derrubado. E a primeira coisa que eles fizeram não foi levantar os muros, não foi levantar as casas, reconstruir, mas foi reconstruir o altar. Pronto, o altar está de pé, o templo está reconstruído. Ali estava o momento, o local onde o povo ia todo dia para adorar. Porém, não está completo. Havia algo muito importante para se fazer: levantar os muros que o exército inimigo derrubou. Sabe por quê? Porque muros caídos é porta aberta para o diabo. Do jeito que Jerusalém estava naquele momento, facilmente o templo do Senhor poderia ser derrubado novamente e não haveria adoração. Neemias entendeu isso. O seu irmão Hanani foi até onde Neemias estava. E nessa época Neemias servia ao rei Artaxerxes. E Neemias contou como está o povo de Jerusalém. Hanani falou para Neemias: não está muito bom, a coisa lá não está boa. E ele contou tudo o que estava acontecendo. O povo voltou, mas os muros estavam derrubados. Em um certo momento, então, Neemias se entristeceu. E o seu semblante se tornou caído, a ponto do rei notar esse semblante dele. Ali eu coloquei uma foto dos muros de Jerusalém, na época antiga. Obviamente, é uma parte, né? Não está completa ali. Mas eu pesquisei e aí a gente descobriu que a altura de um muro de Jerusalém tinha mais ou menos 22 metros. E a largura dos muros de Jerusalém tinha mais ou menos 8 metros. Você imagina um muro de 8 metros de largura? Parece que é um pouco maior que isso aqui. Para que servia esses muros largos e altos? Para proteger contra o inimigo. E diz a palavra de Deus que durante a noite, antes de Israel ser atacado, havia guardas em cima dos muros, vigiando Jerusalém. Bem, como os nossos muros são afetados? A gente vê, nós temos tido ataques externos e ataques internos. A gente vai descobrir como se proteger e o que acontece quando o diabo nos ataca, como ele nos ataca. A gente vê que tem ataques externos. O que são ataques externos? São o ataque do diabo contra a nossa vida. E a gente vai entender sinais que você está sendo atacado. E o primeiro sinal é a perda do desejo espiritual. Diga aí comigo: perda do desejo espiritual. O objetivo de Satanás é que você perca o desejo espiritual. Sabe por quê? Quando não tem interesse da nossa parte pelo espiritual, pela nossa vida espiritual, o diabo vai ganhando terreno pouco a pouco. E é isso que ele faz para impedir que a obra de Deus seja dado prosseguimento. E é te enfraquecer espiritualmente. Uma pessoa fraca espiritualmente, ela não tem vontade para adorar, não tem vontade para dobrar os seus joelhos, não tem vontade para jejuar, ela não tem vontade para buscar ao Senhor. Essa é a arma do diabo. E a segunda arma, sinais que a gente tem visto que é uma arma do diabo, é vida de oração fraca. Diga comigo: vida de oração fraca. Olha aí.
O diabo, ele quer abrir brechas no nosso muro espiritual para que a gente tenha vida de oração fraca. Como a gente pode ter uma vida de oração fraca e a gente diz que conhecemos ao Senhor se a gente não eleva a Ele a nossa oração? Orar é literalmente falar com Deus. Como o povo que diz que conhece o seu Deus não se põe à oração, não se põe todo dia a orar a Deus. Então, se acontecer, você já sabe. Se você estiver com a perda do desejo espiritual e também a vida de oração fraca, é ataque do diabo. Alguma coisa está atacando o seu muro espiritual. E muro derrubado é brecha do diabo entrar. Em Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja só. O anjo, ele se acampa ao redor de quem? De quem teme. De quem teme ao Senhor. Como pode alguém que não teme ao Senhor ter uma intimidade com Ele? Como pode alguém que diz que conhece os preceitos de Deus, que conhece as suas promessas, que espera as suas promessas e tem uma vida espiritual fraca, uma oração fraca e não tem intimidade com Ele? Em Salmo 7,10 diz assim: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Diga comigo: meu Deus é o meu muro. Aleluia. Em Provérbios 2,7 diz assim: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. E Deus quer que a gente ande na sinceridade. E andar na sinceridade é falar com Ele tudo que você sente. Andar na sinceridade é você confessar os seus pecados. Andar na sinceridade é você confessar o que você teme. Andar na sinceridade é confessar a sua fraqueza e para que você possa tapar de vez os seus muros. Diga comigo: quando eu escolho o dono da bênção, as bênçãos chegam a mim e a minha casa. Volta e meia eu vou pedir para você repetir, tá bom? Então, se a gente escolhe o dono da bênção, as bênçãos automaticamente chegam à nossa casa. Você conhece alguém que vem somente atrás de bênção? Verdade? O Senhor, Ele quer que a gente tenha um coração sincero para que a gente possa buscar o dono da bênção, não as bênçãos. Amém. Se eu tenho Jesus, se eu tenho intimidade com Ele, as bênçãos vão vir naturalmente. Glória a Deus. As misericórdias nos alcançarão. A mão de Deus estará sobre mim e sobre a nossa casa. Como os nossos muros são afetados? Agora, ataques internos. O que são ataques internos? Vamos lá. Velhos hábitos e pecados começam a voltar. E o que é isso? Isso, velhos hábitos. É quando o desejo de hábitos do velho homem voltam a florescer. Quando desejos do velho homem nosso que ficou para trás, que a gente declarou que as coisas velhas ficaram para trás, e eis que hoje a gente vive coisas novas, os velhos pecados a gente está querendo voltar a praticar. O diabo, entenda, o diabo ele tem muitas estratégias para nos derrubar. O diabo ele tem muitas estratégias para abrir brechas nos nossos muros. E ele não vai te avisar que ele está abrindo brechas. Ele não vai querer causar alarde, ele não vai fazer barulho para que você identifique isso.
Tudo é na surdina, tudo é no silêncio, para que você não sinta. É por isso que é importante que eu e você estejamos sempre atentos em espírito, para que a gente possa entender a palavra de Deus e que a gente possa estar vigilante. Você não sabe o que é vigiar e orar? Amém? A gente está orando, mas está vigiando. Vigiando com as nossas palavras, vigiando com as nossas atitudes, vigiando quem vem falar com a gente. Amém? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, é o pecado. E uma coisa que eu gosto de também frisar é a questão do pecadinho e pecadão. Sabe por quê? Tem aqueles pecadinhos que a gente acha que não tem problema. Não é verdade? E aí são as raposinhas. E aí são os pequenos detalhes que o diabo realmente entra. Porque a gente acha que não tem problema. Por exemplo, quem passa o dia todo de frente para a televisão assistindo Faustão? Não tem problema. Pequenas raposinhas, por que você vai passar o seu domingo em frente a uma televisão vendo porcaria? Amém? Estão entendendo? Passar a semana toda acompanhando novela. Qual é a novela que está passando essa semana aí? Das 7. Qual é o nome da novela das 7? Hã? Não? Das 6? Das 8? Das 9? Quantas vezes a gente deixa de vir para o culto dizendo que o capítulo hoje vai ser bom e a novela vai... Não podemos perder o capítulo hoje da novela porque é imperdível, não é verdade? E a gente perde a bênção lá na igreja. A gente perde a bênção lá na reunião de oração. A gente perde também a bênção às quartas-feiras aqui, a gente no debate. Quarta-feira passada eu estive aqui no debate. Quem já veio aqui quarta-feira? Já visitou aqui? Isso bem. Você precisa vir, porque é onde a gente aprende a palavra de Deus. A gente dá a nossa opinião, a gente ouve também e aprende com o outro. E a gente vai marcar, a pastora já me convidou para estar aqui um dia também fazendo esse debate. Bem, falar uma mentirinha. Não tem mentira grande, mas é só mentirinha. Outras raposinhas. Reter o dízimo e a oferta. Aí mês que vem também está pecado. É mais um mês que você retém. Sabe o que vai acontecer? As bênçãos de Deus e a provisão do Senhor vão parar. E aí a gente pensa, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Pequenas raposinhas que a gente acha e a gente declara, não tem problema. Assistir ao jogo do Vasco, tem problema? Quem é vascaíno aí? Levanta a mão. Jesus, tem misericórdia. Por quê? Vamos lá. Diga assim comigo. O pecado abre brechas nos muros espirituais da minha vida. A gente precisa entender e vigiar para que as raposinhas, os pequenos detalhes da nossa vida não se tornam com o tempo grandes brechas que o diabo entra. Por que esta notícia abalou tanto a Neemias? A gente vai entender por quê. Antes, a gente vai ler, você vai acompanhar essa leitura comigo. Neemias 2. Vamos lá? Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou. Por que o teu rosto está entristecido se não está enfermo? Isso só pode ser a tristeza da alma, disse o rei. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei. Que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo. Por que Neemias ficou tão abalado com essa notícia? Sabe por quê? Porque ele sabia que o muro derrubado é entrada fácil, é invasão fácil para o inimigo. Como a gente precisa levantar os nossos muros espirituais?
como a gente precisa levantar e fortalecer os nossos muros, para que o diabo ele não tenha acesso a nós e a nossa família. E como a gente faz isso? Como identificar que os nossos muros estão derrubados? Como identificar que a brecha na nossa vida? E o que é muro caído e porta queimada? A gente vai entender agora. Pode passar. Isso. Passa. É a nossa identidade em Cristo. Você pode repetir? Vamos lá? Nossa identidade em Cristo. E o que isso quer dizer? É o nosso caráter em Deus. O caráter de Deus, caráter de Cristo em nós. E quando a brecha e quando há muro caído, o caráter de Deus fica ameaçado na nossa vida. Em João 3, 4 ao 9 diz assim, vai passando, tá, Tiago? Todo aquele que vive habitualmente no pecado, vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, nem pratica a justiça. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Esse é o caráter de Cristo empregado em nós. É a não vivência no pecado. O pecado na vida do crente, ele se torna acidente. Cristo não pecou, amém? Vocês concordam? Ele foi puro, imaculado, sem manchas, e é por isso que ele foi o cordeiro, o único cordeiro que até hoje o sacrifício serviu. Porque antes, Abraão precisava de um cordeiro. Abraão ofereceu Isaque a Deus como cordeiro. O que Deus providenciou? Um cordeiro. E não precisou de Isaque ser sacrificado. Antes, o povo, para remir os seus pecados, como remissão, como forma de arrependimento, o que eles faziam? Matavam um cordeiro, colocavam no altar, queimava e Deus perdoava. Houve um cordeiro que veio aqui na terra, se sacrificou por mim e por você. Aleluia! Não precisou mais matar cordeiros, porque ele foi o cordeiro eterno. Jesus Cristo se deu por mim e por você. Não há mais necessidade da gente matar cordeiro, porque ele é o cordeiro para sempre. Glória a Deus. Viver na prática do pecado é abrir brechas para o diabo entrar na nossa vida. E crente, repito, não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente. O que é muro caído e porta queimada? Passa. Não, volta. Eu que te fiz, vai, volta. Mais. Agora, um toque para frente, isso. O que é muro caído e porta queimada? Nossa proteção e segurança em Cristo. Diga comigo, nossa proteção e segurança em Cristo. Agora vamos lá, Efésios 4, 23, 30. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia!
Quando a gente abre brecha, o diabo tem autorização na nossa vida. Quando a gente escorrega, quando a gente dá lugar, ele entra e ele tem autorização para mexer na nossa vida. Muros caídos espirituais têm esse poder. Se a gente se limpa hoje, se a gente se renova hoje, se a gente fecha as brechas do nosso muro hoje, e amanhã a gente abre e não corre para fechar, o diabo entra e ele tem liberdade e autorização para mexer. A vida do crente é a seguinte: pecado é acidente e a gente corre rápido para pedir perdão e para se limpar. A gente corre aos pés de Jesus para pedir perdão e se arrepender. Todo pecado vai dar abertura. Sabe, isso é questão de escolhas. Todo dia a gente faz escolhas. Por exemplo, hoje você fez escolhas para vir ao culto. Hoje você fez escolhas para vir com essa roupa que você veio hoje. Hoje você fez escolhas de entrar por essas portas, levantar as suas mãos, abrir o seu coração e adorar ao Rei dos Reis. Algumas escolhas que a gente faz no dia a dia são escolhas que alegram o coração do Pai. Glória a Deus. Porém, tem algumas escolhas que alegram o coração do outro, do diabo. Porque a gente faz escolhas erradas. Quantas vezes a gente, ao invés de escolher algo que fazia, era uma escolha correta, e a gente tinha certeza que a gente ia fazer escolhas que agradariam o coração do nosso Pai, e a gente não fez isso. Diga comigo: eu quero fazer escolhas que agradam o coração do meu Deus. Aleluia. Como Deus é bom. Como Neemias resolveu isso e como podemos resolver isso em nossas vidas? Diga comigo: Neemias orou, jejuou e teve uma estratégia. Com oração e jejum, ele teve uma arma, uma estratégia. Está escrito lá no verso 4, que diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Preste atenção que ele chorou e lamentou, porque ele se entristeceu com essa notícia. Depois de alguns dias, ele esteve jejuando e orando. Ele esteve jejuando e orando. Então, ele esteve jejuando e orando, mesmo na aflição e na tristeza. O que aconteceu foi que ele se entristeceu, como ele é carne, igual a gente. Ele chorou. Mas qual foi a estratégia que ele fez? Jejuou e orou. Isso nos ensina o quê? A gente não pode entregar os pontos. A gente não pode entregar os pontos diante da adversidade. A minha vida está muito turbulenta, a minha vida está muito difícil. Eu vou deixar a igreja. Como se a igreja tivesse culpa disso. E muita gente culpa a igreja por algumas coisas. E aí eu já ouvi gente falando assim: eu me desapontei com a igreja, por isso eu vou sair da igreja. Engraçado que o mundo todo dia desaponta ele e não sai do mundo. Reparou? Como pode? O mundo está todo dia desapontando a gente, trazendo coisas ruins, nos oferecendo coisas ruins, e a gente não se desaponta com o mundo? Como é isso? A igreja é um hospital. A igreja é lugar de vida. A igreja
é onde a família de Deus se reúne para a gente um tratar o outro, um ajudar o outro, levantar a mão, dizer: eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu te amo em nome de Jesus com o amor do Pai. Aleluia! E quando a gente vem com um propósito. Primeiro, adorar a Ele, buscar o Senhor, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? Então, o que a gente precisa entender é não se abater com a adversidade. Neemias não aconteceu isso. Primeiro, ele viu toda a situação de Jerusalém, se entristeceu, chorou, mas ele teve a estratégia de orar e jejuar. Spurgeon diz assim: em geral, jamais veremos muita melhoria em nossas igrejas enquanto a reunião de oração não ocupar o lugar mais elevado na estima dos crentes. Se a gente disser que sábado que vem vai ter uma grande festa com muita dança pop, funk gospel, muita coisa assim desse tipo, vai ter comida, bebida, quantos virão? Agora, a gente vai marcar sábado que vem uma reunião de oração. E oração, você sabe, é oração para falar com o Pai, amém? Quantos vão vir? Spurgeon quer dizer isso. E é uma estratégia para mim e para você. A adversidade está na nossa frente. Qual é a principal arma? Falar com Deus. Quem é que tem a resposta certa? Quem é que tem a melhor estratégia para a nossa vida? Quem é que pode falar assim: vai por aqui, que aqui é o caminho? Quem é que fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida? E diz: eu sou o Senhor que te sara. Glória a Deus. A gente se reúne para orar e para ouvir respostas de Deus. Amém. E o segundo ensinamento que ele nos traz é identificar e reconhecer a adversidade. Eu gosto muito dessa passagem que está lá em Marcos 2, 3. Mas antes da gente... Volta, filho, Thiago. Antes da gente falar, Neemias, ele identificou, reconheceu a adversidade. Quando ele saiu de lá do palácio e ele viajou quilômetros e quilômetros, ele chegou em Jerusalém de madrugada. Primeiro ele foi reconhecer o estrago que havia sido feito em Jerusalém. Reconheceu e ele entregou tudo na mão de Deus. E aí, o importante é: a quem eu divido esse problema? Neemias soube a quem dividir o problema. Com quem eu posso contar para orar? E quais as armas que poderão me ajudar para vencer? Eu quero que você vire para quem está ao seu lado e pergunte assim: posso contar com você para orar por mim? Pergunta aí. Como é bom a gente saber com quem a gente contar, não é verdade? Igreja é isso. Igreja é isso. É lugar onde um ajuda o outro. Então a gente vai ler essa passagem, que eu amo demais. Vamos lá. Marcos 2, 3 e 5. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, presta atenção aí, tá bom? Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha só. Aquela casa onde Jesus estava lotada. É bem provável que aqueles 4 amigos, porque ninguém vai levar um paralítico a um local de cura se não for amigo. Entendeu? Ó,
Por isso que a gente precisa ter amigos dentro da igreja. E aí é bem provável que aqueles 4 amigos tenham pedido licença. Você pode me dar licença? Tem uma pessoa aqui paralítica, ele não anda e ele precisa muito da intervenção de Jesus. Gente, porta fechada, ninguém deu licença não. Sabe por quê? Para eles terem essa atitude de subir ao telhado, é porque nos caminhos, no caminho comum, eles não conseguiram. Eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que as portas estejam fechadas, o Senhor vai abrir outras. Aleluia! Às vezes você pensa que é só uma porta. Às vezes você pensa e vê que é só uma porta. Você só está vendo uma porta como solução e Deus está te dando 10 oportunidades. Porque Ele é Deus que abre portas. Glória a Deus. Há uma música que a gente canta lá na igreja, diz assim: abre portas onde nem parede tem. Sabe o que é isso? É Deus abrindo portas na impossibilidade do homem. Aleluia! Glória a Deus! A gente diz, é impossível. E Deus diz, quem é você para dizer que é impossível? Foi você que criou todos os luminares? Foi você que estava lá comigo quando eu estava dando nome a todas as estrelas? Foi você? Como você pode falar que é impossível na tua vida, se foi você que foi lá que hoje controla e equilibra todos os planetas na galáxia? Foi você que criou tudo do nada? E Deus está toda hora nos colocando para refletir sobre isso. Muitas vezes a gente abre a nossa boca para a gente declarar derrota. E Deus está falando nessa noite. Quem coloca ponto final sou eu, diz o Senhor. Amém! Glória a Deus! Onde você coloca ponto final, Deus coloca uma vírgula. Sabe por quê? Porque graças a Deus, graças a nosso Deus, Ele nos comprou. Ele mandou seu Filho para nos comprar. E isso trouxe redenção. Isso trouxe esperança. Isso trouxe outras possibilidades. Isso trouxe todas as soluções que a gente pode ver que não há no mundo. Hoje há solução para a gente. Quantas pessoas você conhece e hoje dizem por aí que não há mais solução para eles? O que eles vão fazer? Eles se afundam nas drogas. O que eles vão fazer? Procuram outras soluções no mundo. O que eles fazem? Não procuram Deus. A única solução. Diz assim, coloca a mão no seu coração aí. Diga comigo, quando eu estiver diante da adversidade, eu vou lembrar que eu tenho um Deus poderoso, que pode fazer muito mais do que eu imagino, do que eu peço, porque Ele é Deus. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! E então, os amigos, quando viram a porta fechada diante daquela multidão, o que eles fizeram? Subiram, não sei por onde, colocaram uma escada, mas eles abriram o teto e desceram o paralítico. Você acha que se aqueles amigos não tivessem fé, eles fariam isso? Os amigos tinham tanta fé que Jesus poderia curá-lo, que fez quase o impossível, né? Desceu um paralítico do teto de uma casa. E aí o que Jesus falou? Vendo a fé deles, não foi a fé do paralítico, ou somente do paralítico, mas foi a fé deles. E isso trouxe salvação para o paralítico, trouxe cura para ele. Como Neemias resolveu isso? Confiando em Deus. Vamos lá. Confie no Senhor e dependa dele. É Deus quem faz
Em Neemias 2:20 diz assim: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Aleluia! Como é bom confiar no Senhor. E Ele espera que a gente faça isso. Porque confiar no Senhor é a melhor solução, o melhor caminho. Não há outro Deus que a gente possa confiar. Não há outro Deus que a gente confie tanto. Não há outro Deus que a gente saiba que é mais poderoso, que é poderoso para salvar. Não há outro Deus que a gente possa dizer: esse Deus pode fazer. Quantas vezes você já leu na Bíblia de milagres que Deus realizou? Quantas vezes você já leu na Bíblia que Jesus fez coisas impossíveis? E hoje, o que a gente pode fazer? O que a gente pode falar? Por que a gente não crê nesse mesmo poder? Por que a gente não crê nessa mesma unção, se é o mesmo Jesus que a gente serve? Se é o mesmo Jesus que a gente leva a oração? Uma passagem que eu adoro, que eu amo de paixão, é o paralítico de Betesda. Havia um paralítico no meio do tanque de Betesda. E diz a Bíblia que esse tanque, as águas, no momento das águas, essas águas se moviam. E era exatamente nesse momento que as pessoas doentes se jogavam, ou então tinham pessoas para ajudar, para jogar elas nesse rio, nessa água que se movia, e elas saíam curadas. O paralítico não tinha ninguém para jogar dentro daquele tanque. Jesus passou e moveu a vida dele. Glória a Deus! Porque Ele move águas. Glória a Deus! Porque Ele tira a impossibilidade, faz da impossibilidade a possibilidade. Conta também que o endemoniado de Gadareno, ele era aprisionado por grandes correntes na cidade de Gadara. Jesus estava passando por discípulos. E conta a história que era uma pessoa muito violenta. E havia legião na vida daquele homem. Jesus passou ali, expulsou aqueles demônios e libertou aquele homem. E conta a história que o endemoniado falou, depois daquele homem falou assim: Jesus, eu posso ir contigo? Eu posso ir contigo? Jesus disse: não vem não. Eu quero que você vá e prega o que eu fiz por você. E conta a história que ele não pregou a uma cidade, mas ele pregou a uma Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades. E ele saiu para falar do poderio de Jesus. Como a gente pode confiar? Como a gente pode deixar de confiar num Deus assim? Eu quero estimular em você uma fé que está aí guardada e precisa ser exercitada e estimulada. Como a gente pode não confiar no Jesus que viveu, fez tudo isso, perdoou, salvou, limpou, curou, ressuscitou mortos e Ele mesmo venceu a morte? Como a gente pode resistir a esse poder? E como a gente tem coragem de, no meio da adversidade, a gente querer desistir? Se a gente tem em nós alguém que pode fazer uma coisa. Como é bom se a gente confiasse mais. Ande junto com alguém. É outra coisa que Neemias, pode passar, que Neemias nos ensina. Porque ele sabia com quem ele estava andando. E aí, a passagem está lá em Eclesiastes 4, 9, 10, 15. 4, foi? Vamos lá. Eclesiastes 4, 9 e 10. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar.
Foi outra estratégia de Neemias de saber com quem ele contava essa ajuda. E Deus colocou também na vida de Neemias pessoas que estavam do lado dele, não para trabalhar, mas para ajudar. Deus vai enviar na tua vida pessoas para ajudar e não para trabalhar. Pessoas serão levantadas na sua vida, pessoas que você nem conhece, para te ajudar. Que ele pode fazer isso. O quinto ensinamento é: mantenha a consciência que existe uma batalha acontecendo. Está lá em Neemias 4, 7, 8, que diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu intento. Preste atenção. Neemias estava reconstruindo os muros. Gente, tem gente que quando você está melhorando e quando você está tapando as suas brechas, elas não se alegram. Aconteceu com Neemias. A obra estava sendo feita, os muros estavam levantados, mas o diabo enviou pessoas para guerrear esse momento. Não importa o que você esteja fazendo, se for para fechar os teus muros e levantar os teus muros, faça e não olhe e não ouça as críticas. Não ouça quem quer que os seus muros não sejam levantados. Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente levante os nossos muros espirituais. E porque Ele sabe que os muros levantados, muros com brechas fechadas, são muros que o diabo não pode atacar a nossa vida. A gente precisa muito de levantar os nossos muros. Eu quero ler com vocês Isaías 33, isso, 15 e 16. Que diz assim, se você puder ler comigo, vamos ler devagar. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita socorro, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinato e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Aleluia! A obra tem que continuar. Diga assim: desculpe o transtorno, eu estou em obra. A gente sempre vai estar em obra. E Deus sempre vai estar trabalhando na gente. Porém, se a gente tiver o nosso foco, naquele que pode fazer muito mais do que a gente imagina, se a gente crer e confiar naquele que pode realmente fazer, Deus vai fazer. Não há nada impossível para o Deus que você serve. Pronto? Eu gostaria de passar um vídeo do que uma criança de 5 anos acha sobre confiar em Deus. Pode soltar. Para falar com ele. Só disseram: corre, Davi! Davi saiu doido correndo do acampamento. Quando Davi chegou no acampamento, eles disseram que os filisteus tinham um gigante que ninguém conseguia vencer. Davi disse que eles não deveriam ter medo de enfrentar o gigante.
porque Deus estava com eles. Mas que pena que eles deixaram de acreditar. Eles olharam para o tamanho do gigante, mas eles esqueceram como Deus é maior, mais forte e invencível. Aleluia! Davi resolveu lutar sozinho. Aí o rei Saul pediu para pegar a armadura dele para colocar em Davi. Aí ele caiu, cambaleou no chão. A armadura do rei era muito pesada para ele. Foi por isso que ele caiu. Aí Davi falou: a única proteção que eu preciso é a proteção de Deus. Mas depois disso, ele foi até a beira do riacho catar pedrinhas. Quando catava pedrinhas, conversava com Deus e dizia: Papai do céu, me ajude a vencer esse gigante, para todo mundo saber que você ainda é o Deus de Israel. Davi falou mais um monte de coisas. Depois foi lá onde o gigante Golias estava. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. O gigante falou que Davi não era de nada. Davi disse: eu não sou de nada, mas o Deus que está em mim vai lutar contra você. Davi pegou uma pedrinha, girou e pum! A pedra acertou bem na testa de Golias. O resto da história, todo mundo já sabe. Viu o que Deus mostrou para Samuel quando escolheu Davi para ser rei? Ele não viu um menino forte, mas viu um gigante que confiava no poder de Deus para fazer qualquer coisa. Não foi o soldado mais forte e mais bonito que venceu Golias, mas também não foi Davi, muito menos aquela pedrinha. Somente a confiança no poder de Deus pode fazer de garotos fracotes com pedrinhas insignificantes derrubarem os gigantes que surgem no nosso caminho. Aleluia! E o que são essas pedrinhas? Pararam para E o que são essas pedrinhas? As pedrinhas que a gente precisa catar são os muros que a gente precisa fechar. Com muros fechados, como Neemias fechou, conseguiu fechar os muros de Jerusalém. Eu gostaria de chamar o Michel Louvor aqui, pode vir, gente? Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Oh, glória! Da mesma forma que era antes. E a gente precisa aprender a reconstruir os nossos muros, para que a gente tenha vitória, para que o Senhor possa nos fortalecer, para que quando no dia mau, no dia da adversidade, o inimigo não tenha acesso à nossa vida. Deus espera que a gente cate as pedrinhas para que a gente possa tapar os muros da nossa vida espiritual. Gostaria que você inclinasse sua cabeça. Talvez nessa noite você tenha algumas brechas na sua vida que você precisa fechar. Talvez nessa noite Deus está falando ao seu coração que você precisa fechar aquela brecha para que Ele possa atuar e abençoar a sua vida. Amém. Essa é a noite da gente fechar brechas, para que o diabo não tenha ou pare de ter acesso à nossa vida. Fechando os muros, fechando as brechas, sim, Deus vai nos fortalecer e vai te fortalecer. E vai te abençoar. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus,
Queremos, Senhor. Queremos estar diante de Ti para fechar as brechas. Queremos estar diante de Ti, Senhor, para fechar as brechas. Nos ensina, Pai, a fechar todas as brechas dos nossos muros. Nos ensina, Pai, a levantar os nossos muros. Nos ensina, Senhor, a levantar os nossos muros a ponto que o diabo não tenha mais acesso à nossa vida e que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas, sejam tocadas pela Tua mão de misericórdia, sejam tocadas pela Tua mão de milagre. Nós te agradecemos pelo Teu agir na nossa vida e queremos, Senhor, queremos sim que Tu nos ensine, nos leve a esse lugar de arrependimento, que nos leve, Senhor, a um lugar de arrependimento, que nos leve a um lugar de deixar as coisas velhas realmente para trás e viver as coisas novas que Tu já nos ofereceste. Nos ensina, Senhor, nos ensina, que possamos enxergar que essa é uma batalha espiritual, que possamos enxergar, Senhor, que o diabo não dorme e que todo dia, toda hora, ele luta contra a nossa vida. Mas Tu, maior está em nós do que aquele que está no mundo. E é por isso que nós possamos, que a gente pode, por isso que a gente pode declarar, fechando os nossos muros, sim, Tu irás, Senhor Jesus, nos recompensar, Tu irás, Senhor Jesus, nos fortalecer, e Tu irás nos dar vitória. E é isso que nós queremos, Senhor, fechar as brechas para que possamos, Senhor, agradar com escolhas que agradam o coração do Pai, fazer escolhas que agradam o Teu coração. Seja a Tua mão em nós, seja a Tua mão em nós, seja a Tua mão na nossa família, seja a Tua mão, Senhor, na nossa vida, que possamos fazer como Neemias, confiar em Ti, acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me
sou grato, me derramar, dizer que és eu gostaria de fazer 2 apelos. E o primeiro, você que ainda não entregou sua vida àquele que pode fechar muros, você que ainda não entregou a sua vida àquele que pode fazer muito mais, você que ainda não conheceu aquele que pode fazer da sua vida uma vida feliz, eu quero dizer uma coisa: os seus problemas não vão terminar, não vão, mas a diferença é que a gente sabe com quem e a quem a gente entrega os nossos problemas. Essa é a grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a um Deus vivo. E eu quero te convidar nessa noite para entregar a sua vida a Jesus, aquele que pode te ajudar a fechar as suas brechas. Se você ainda não entregou, eu gostaria que você, se você quer hoje fazer esse ato, levante a sua mão onde você está, eu vou orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode entregá-la nessa noite, e confiando que Jesus vai te ajudar a viver uma vida feliz, não livre de problemas, mas com segurança e proteção. Há alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, quer fazer isso hoje, essa noite? Não? O segundo apelo é o seguinte: você quer nessa noite que Deus te ajude a fechar brechas para que você tenha uma vida espiritual com intimidade com Deus. Você coloque a mão no seu coração aí, onde você está. Crente ou não crente, coloque a mão no seu coração. Sabe, porque viver uma vida com muros fechados, muros levantados, é viver uma vida de intimidade com o Pai. E Deus espera isso de nós, intimidade. Vamos orar. Senhor, nós queremos viver sem uma vida de intimidade contigo. Queremos sim, Senhor, viver uma vida de intimidade contigo. Queremos viver, Senhor Jesus, de mãos dadas contigo. Que o Espírito Santo possa nos acompanhar em todo lugar que a gente for. E que as nossas escolhas no dia a dia, as nossas escolhas de domingo a segunda, possam ser escolhas que agradem o coração do Pai. E a gente quer, Senhor, entender e fazer escolhas que agradem o Teu coração todos os dias. Nos ajude, Senhor, a fechar os nossos muros. Nos ajude, Senhor, a fechar as nossas brechas, para que possamos, Senhor, fechar as brechas também para o mal. Que possamos conseguir, Senhor, levantar os muros e que o mal não venha no dia da adversidade. E que possamos confiar no dia da adversidade que Tu pode fazer muito mais do que a gente pede, muito mais do que imaginamos. Nós queremos confiar, mas fechando os muros, levantando os nossos muros espirituais, jejuando, orando, adorando todo dia, Te entregando a nossa vida, Senhor. Que a nossa vida de oração não seja uma farsa, que a nossa vida de oração não seja um engano, mas nós queremos ter uma vida verdadeira de oração, uma vida de intimidade contigo. Queremos ser filhos amados do Pai. Queremos ser filhos amados do Pai. Que Tu possas nos reconhecer. Que o céu reconheça a nossa vida de intimidade contigo. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Que possamos ter uma semana de muros fechados, muros levantados, brechas fechadas, e que a misericórdia do Senhor nos alcance, que o amor de Deus nos alcance, em nome de Jesus. Amém. Te amo,